Boa noite a você, membro da Igreja Presbiteriana no Jardim Itapuã, que frequenta os cultos desta igreja, que participa pela internet ou é apenas um simpatizante. Que a misericórdia e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Reunimos-nos no nome do Senhor Jesus, a fim de prestarmos a Ele mais este culto em louvor e adoração. A palavra do Senhor, no Salmo 125, ela nos lembra de algo muito importante, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, estamos vivendo dias difíceis, sendo cercados por crises na saúde, ameaçados pela pandemia da Covid-19, momentos que exigirão prudência da nossa parte, cuidado e adesão às regras impostas por nossas autoridades sanitárias, mas também exigirá que, mais importante de tudo, nos mantenhamos firmes na fé, estreitando a nossa comunhão com Deus, pois Ele sempre esteve e estará ao nosso lado. E não seria agora que seríamos abandonados por Ele. Tenho certeza, queridos, que esta crise passará e com certeza dela sairemos fortalecidos, espiritualmente falando. Mesmo a igreja não abrindo as suas portas para o culto presencial, creio que ela estará reunida, pois aí na sua casa, ou no lugar onde você está, és o templo do Espírito Santo. Portanto, a reunião de cada um de nós, através desta plataforma, constitui a igreja reunida de forma virtual. Louvado seja Deus, porque através dos recursos tecnológicos da comunicação e a competência dos nossos irmãos desta igreja, no domínio desta tecnologia, faz com que a mensagem do Evangelho chegue até nós na forma com que tem chegado. Nós faremos agora, em continuação ao nosso culto, faremos a leitura do Salmo 117. Eu vou dar um tempinho para que os irmãos em casa ou onde estiverem possam abrir as suas Bíblias. Formalmente, aqui na igreja, em respeito à palavra de Deus, quando vamos fazer a leitura dela, costumamos nos colocar de pé. Eu não sei se este será o seu procedimento aí na sua casa. O Salmo 117 diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Entoemos o hino número 18 do Inário Novo Cântico. Deus dos antigos.
Faremos agora uma oração de adoração e pedimos que os irmãos nos acompanhem neste procedimento. Meu Deus, eu, em nome de Jesus, venho à tua presença, ó Deus, reconhecendo, Pai, que só o Senhor é Deus. Queremos render a Ti, portanto, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente o Senhor é digno de adoração. Pai, nós nos curvamos diante de Ti, Autor e Consumador da nossa fé, Criador e mantenedor das nossas vidas. Queremos Te adorar, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Queremos Te louvar, ó Deus, pela doação do Teu amado Filho em nosso favor. Pai, nós não merecemos tão grande amor. E por este amor, ó Deus, eu me prostro agora, Te louvando e Te agradecendo, ó Deus. Tua, Senhor, é a honra, Tua, Senhor, é a glória. Te louvo, ó Deus, porque és um Deus vivo. Te louvo, ó Deus, porque és Deus Emanuel. Te louvo, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero louvar-te, ó Deus, e engrandecer-te o nome, ó Deus, pelos feitos benditos e poderosos do Senhor na nossa vida. Queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, porque o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor. E, ó Deus, nós confessamos aqui, ó Deus, que esta é a causa da nossa vitória. Porque o Senhor estando conosco, ninguém será contra nós. Nós cremos na Tua palavra, ó Deus, que diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Quero Te louvar então, ó Deus, pela Tua proteção e cuidado. Tu és Deus de providência. Eu Te louvo, Pai, pelas providências que Tens tomado em nosso favor. Ó Pai, eu Te louvo, porque és Deus que está conosco a cada dia, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, Pai. Também, ó Deus, por esta instrumentalidade que o Senhor nos concede, por esta oportunidade de falarmos da Tua palavra através deste meio eletrônico. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome, pelo que és e também pelo que fazes. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a me acompanharem em mais um trecho da leitura da palavra de Deus que faremos agora. Faremos esta leitura e peço que os irmãos nos acompanhem. O Salmo 51, versículos de 1 a 4, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amado Deus, continuando na tua presença, ó Deus, eu me coloco, ó Deus, na condição de pecador que sou, mas te louvando, Pai, porque temos o Senhor, o nosso supremo, o nosso superior juiz e advogado. A tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar deles e nos purificar de toda injustiça. Pai amado, tu conheces, Pai, a nossa estrutura. Sabes, ó Deus, que somos falhos, muito propensos, ó Deus, a pecar, a fazer o que desagrada ao teu coração. Mas em nome de Jesus, nós oramos, pedindo a Deus que o Senhor perdoe os nossos pecados e não nos permita, ó Deus, pecar contra ti. Que pelo teu poder, tu cancele todas as ações inimigas, todas as forças contrárias que tentam nos fazer pecar e ir na contramão da tua vontade, errando, portanto, o alvo. Meu Deus, eu oro, certo de que o Senhor está me ouvindo, Pai, e que o Senhor pode fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Louvado, engrandecido seja o teu nome, porque tu és Deus que perdoa as iniquidades. Nós somos iníquos, pecamos cotidianamente, em todo tempo, mas Deus, nós não queremos acumular pecados. Nós queremos, Pai, ser perdoados a cada um deles, nos valendo, ó Deus, do teu grande amor e misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Faremos agora a leitura do Salmo 104. Salmo 104, versículos 33 e 34. Eu estou fazendo a leitura deste salmo, já anunciando que após a leitura deste salmo, nós teremos um momento de louvor, no qual os nossos irmãos da equipe de louvor estará entoando 2 cânticos de louvor e exaltação ao nosso Deus. O salmo que anunciei, o Salmo 104, versículos 33 e 34, nos diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Eu passo então a oportunidade para que sejam entoados os cânticos anunciados. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor,
Não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se foi. Enfrentando a dor, não vou aceitar que este seja o meu fim. Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei que Ele virá me socorrer. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. O dia não terminará sem que eu veja Deus agir em meu favor. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará. Posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada, pois Deus não falhará jamais. Aqui também.
então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscareis a minha face ao invés das minhas mãos, se orareis uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Como um só povo que pede por renovo. Louvado seja Deus pela vida desses nossos irmãos dispostos
a usar o seu talento em prol do nosso Deus, em prol da causa do nosso Deus. Ouvimos nesta última canção algumas condicionais para que sejamos abençoados. Está aí, portanto, a dica não do homem, mas da palavra, para que essas condições, essas condicionais sejam observadas para que a bênção venha sobre nós. Neste momento, eu passo a fazer a consagração dos dízimos e das ofertas. Quando temos o culto presencial, é colocado aqui à frente os gasofiláceos, e os irmãos que vieram para o culto preparados têm a oportunidade de depositar o seu dízimo no gasofilácio. Mas nós estamos fazendo o culto sem público, estamos fazendo o culto online. Então nós vamos tão somente fazer a consagração dos dízimos, certos de que boa parte dos membros desta igreja já fizeram o seu depósito de dízimo diretamente na conta corrente bancária da igreja. E eu gostaria então de fazer para a entrega e consagração desses dízimos a leitura na palavra de Deus, que se encontra lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu quero neste momento pedir que o nosso irmão licenciado Samuel esteja orando a Deus, agradecendo por esses dízimos que foram depositados no gasofilácio da igreja. Gasofilácio ou conta corrente. Pai Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença mais uma vez para Te agradecer por estes dízimos, pelas ofertas, pelo mantimento que os irmãos têm sido fiéis, Pai amado, no decorrer dos anos da sua vida espiritual. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão, que o Senhor esteja abençoando aqueles que não estão podendo contribuir por falta de emprego, que o Senhor possa abrir as portas de emprego, que o Senhor conserve aqueles que estão empregados. Nós te agradecemos, que o Senhor esteja cuidando das pessoas que administram esse dinheiro, do conselho da nossa igreja, do tesoureiro da nossa igreja, esteja então orientando e abençoando suas vidas. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Teremos agora o ponto central do culto, que é a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. E o responsável pela transmissão desta mensagem aos nossos corações nesta noite é o nosso irmão licenciado Samuel Alves. Eu passo, portanto, a ele a palavra, desejando que Deus o abençoe e que seja canal de bênção para as nossas vidas nesta noite.
Graça e paz, igreja. Momento de nos prepararmos agora, de ouvirmos a voz de Deus através da tua palavra. Semana abençoada que tivemos com as reuniões de oração, que pudemos todos os dias estar orando com os irmãos e que continuemos firmes na oração durante o decorrer deste ano de 2021. Pastor Gabriel viajando, descansando nas suas férias, que Deus esteja abençoando ele e a sua família. Reverendo César conduzindo este momento e me deu a oportunidade neste dia de estar trazendo a palavra aos nossos corações. Nós vamos nesta noite, irmãos, falar sobre um tema que é o caos do mundo e a função da igreja. Quando nós pensamos no ano de 2020, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Muitas palavras nós podemos dizer. E nós vamos então fazer uma reflexão nesta noite, através da palavra de Deus, de que o mundo ele está num caos. O mundo está um caos, como a gente também viu no domingo passado, na EBD, no estudo de Jonas, capítulo 1. Quando a gente vê ali que Jonas está no barco e está aquela bagunça, aquela tempestade e o barco quase decaindo, nós conversamos e falamos que esta é uma imagem de como que o mundo está hoje. E dentro deste caos, deste mundo onde nós estamos inseridos, que nós vivemos, nós temos uma função como corpo de Cristo, como igreja. Para isso, nós vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós vamos estudar o capítulo 8, 9, 10 e 11 nessa noite, começando então com o capítulo 8. E antes da gente fazer a leitura, eu vou falando os versículos aqui para a Manu ir alterando para a gente certinho. Eu gostaria de a gente fazer primeiro uma reflexão sobre o ano de 2020. Quando eu falo para os irmãos como foi o ano de 2020, como os irmãos, então, descreveriam este ano? Como que os irmãos descreveriam o caos em que nós vivemos? Como que nós podemos descrever esta pandemia que surgiu no mundo? Quais os outros problemas que as pessoas tiveram no decorrer deste ano? Nós sabemos que não foi o único problema a pandemia do mundo e outros problemas surgiram nas nossas vidas. Muitas pessoas falam que é o ano que desejariam apagar da história. É um ano para se esquecer. Mas nós precisamos refletir através da palavra de Deus por que nós temos anos tão difíceis na nossa atualidade. Por que estamos passando por tanta dificuldade? O livro de Apocalipse ele foi escrito no 1º século pelo apóstolo João, que também escreveu o Evangelho de João e as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. E no momento da escrita do livro de Apocalipse, João, o apóstolo João, ele é o único apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já tinham falecido. O contexto que João escreve este livro de Apocalipse é um contexto de muita perseguição contra a igreja. Após o Pentecostes, que nós vemos a descida do Espírito Santo, os cristãos eles saem de Jerusalém, fugindo de uma perseguição que tinha ali dos fariseus, e pelo Império Romano eles se espalham levando a palavra de Deus. O Império Romano, naquela época, que era o dominador de toda a região, ele tinha deixado e feito muitas estradas boas, possibilitando então a viagem para outras cidades. E é assim, então, através desses cristãos que fugiram de Jerusalém, que a mensagem de Cristo ela é propagada por todo o Império Romano, que ela é pregada para todo o Império Romano. Eles levavam com eles toda a história de Jesus que eles viram ali em Jerusalém, que ele tinha sido morto e ressuscitado. Porém, logo, o Império Romano ele soube desse cristianismo que estava crescendo demais. E ele começa a olhar então para esses cristãos. Quem são os cristãos? Que movimento é esse que está crescendo tanto do nosso império?
esse cristianismo ele estava crescendo muito rápido. Então começou-se uma grande perseguição contra os cristãos do século I pelo próprio Império Romano. Então não era mais somente os fariseus que perseguiam os cristãos, mas também todo o Império Romano. As pregações, os cultos daquela época, irmãos, eles precisavam ser escondidos. Precisavam ter cuidado, porque senão todos eram presos ou mortos. João, o apóstolo, ele tinha sido preso pelo Império Romano por estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Então ele foi enviado à ilha de Patmos. Esta ilha, a ilha de Patmos, era como se fosse um presídio do Império Romano, onde os presos eram enviados para serem exilados. João sabia, quando ele estava lá na ilha de Patmos, exilado, que as igrejas estavam sofrendo grande perseguição. Então, quando ele estava nessa ilha, ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. E é nesse contexto que João recebe toda essa descrição de que nós vamos estudar hoje. O título original deste livro significa revelação, porque nos é revelado por Cristo todos os acontecimentos. Ele então escreve toda essa revelação que ele teve nessa ilha, e ele envia então as 7 igrejas da Ásia Menor. O objetivo dessas palavras que João escreveu no livro de Apocalipse eram trazer esperança àquelas igrejas que estavam sofrendo. O objetivo do livro de Apocalipse é gerar esperança na vida dos fiéis, dos cristãos. As igrejas, então, elas iam ler nesse contexto de perseguição e elas seriam motivadas e teriam mais esperanças para continuar a fazer a obra de Cristo, mesmo em meio a tantas tribulações. O livro de Apocalipse, então, foi escrito, enviado às igrejas, e foi lido nessas 7 igrejas, e depois se espalhou por muitas igrejas, chegando até as nossas mãos de hoje em dia. Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, acham que o livro de Apocalipse é muito forte, que só tem coisa ruim. Porém, o livro de Apocalipse e o seu propósito é trazer esperança ao cristão em meio à tribulação. Ele é um livro que apresenta todo o percurso que iremos trilhar como igreja até a nossa vitória final. Ele aponta para a melhor vitória de todas, a vitória dos céus e da consumação da obra de Cristo. Eu fico imaginando que quando os irmãos das igrejas do primeiro século leram essas palavras de João, eles não tiveram mais medo. Eles não se preocupavam mais com a perseguição, nem com a vida que eles podiam perder, pois eles entenderam todo o plano de Deus. Diante, então, de um ano difícil como 2020, diante de momentos difíceis, de tribulação, está na hora da gente olhar para a promessa desta consumação. Está na hora de nós olharmos para o livro de Apocalipse buscando então esperança. E a esperança que esse livro nos traz não é uma esperança de momentos melhores nesta terra, mas sim de uma vida eterna, onde tudo o que nós passamos, todas essas dores irão se acabar. Para que a gente possa entender o livro de Apocalipse, fazer uma leitura um pouco melhor, nós precisamos entender algumas coisas. O livro ele não é realmente fácil de se entender, pois ele usa muito simbolismo, palavras assustadoras muitas vezes, e tem uma estrutura que nós precisamos entender antes de ler. O livro tem essa linguagem complexa, porque a igreja estava sendo perseguida e os perseguidores, que era o Império Romano, os fariseus, se eles pegassem esse livro, eles não deveriam entender o que esse livro estava dizendo. Então foi uma forma de João escrever onde somente a igreja iria entender sua mensagem. Para entender o livro, então, você precisa ter conhecimento da história de Cristo e da história de Israel.
senão nós não conseguimos entender. Por essa complexidade, nós vemos que eles têm várias leituras e várias formas de interpretação. O que nós precisamos então saber antes de ler o livro de Apocalipse? Esse livro que traz esperança para nós que somos cristãos. Nós precisamos saber que esse livro, ele conta os acontecimentos entre a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, o momento que este livro vem descrever esses acontecimentos, ele abrange esse período da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Isto significa que nós já estamos vivendo o Apocalipse. A partir do momento da vinda de Jesus nesta terra, se iniciou todos os acontecimentos que estão escritos neste livro. João, ele conta a mesma história, ou seja, os acontecimentos da primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo, 7 vezes no livro de Apocalipse. Então ele começa a história, ele termina a história. Pela segunda vez ele começa a história e ele termina a história. E ele faz isso 7 vezes. Cada vez que ele conta essa história para nós, esses acontecimentos, ele mostra uma perspectiva diferente. Então nós precisamos entender onde começa e onde termina cada sessão, cada vez que João conta esses acontecimentos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. E nós precisamos saber que o propósito, o fim do livro, é trazer esperança para a nossa igreja. No sermão de hoje, então, irmãos, nós vamos olhar para a terceira sessão do livro de Apocalipse, ou seja, a terceira vez que João inicia essa história, que ele vem nos apresentar todos esses acontecimentos no período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Para chegarmos a essa terceira sessão, que se inicia então no capítulo 8, nós vamos voltar um pouco e entender como foi a visão até aqui. A primeira sessão do livro, ela está nos capítulos de 1 a 3, onde a mensagem é direcionada às igrejas da Ásia Menor, que receberam esta carta das mãos do apóstolo João. Nessa sessão ele faz elogios e críticas àquelas igrejas, onde o que na verdade está representando, qual que é a mensagem de Jesus Cristo nessas cartas às igrejas, é que ele apresenta ali as características que as igrejas teriam nesse período. Então, hoje, no ano de 2021, quando nós lemos as cartas enviadas às 7 igrejas de Apocalipse, nós encontramos características da nossa igreja. O que a mensagem do livro está nos trazendo é que todas as igrejas nesse período, eles têm alguma característica que é apresentada ali. Nessa sessão, então, ele faz os elogios, faz as críticas, fala o que as igrejas precisam mudar. E no capítulo 4, então, ele inicia a sua segunda sessão. Ele inicia novamente a história. Então, na primeira vez que ele conta a história, ele foca nas características que as igrejas vão ter nesse período. No segundo momento, então, agora, João ele é levado para os céus. E ele, então, ali vê o que irá acontecer nesse período lá no céu. Então, a gente tem do capítulo 4 até o capítulo 7, tudo o que acontece no céu, da primeira vinda de Cristo até a segunda. Quando a gente começa a olhar para o capítulo 4, então nós vemos que Jesus, após Atos 1, onde ele sobe aos céus, ele chega nos céus. Então, o Deus Pai Todo-Poderoso, ele está segurando um livro lacrado na sua mão com 7 selos. João, nessa visão, então ele se desespera porque não há um digno que possa pegar esse livro e abrir o livro com os 7 selos. Esse livro, então, ele é dado a Jesus, pois ele é o único que pode abrir esse livro. É neste momento da ascensão que Jesus Cristo chega no céu e recebe, pega o livro das mãos de Deus Pai. Esse livro, essa entrega desse livro na mão de Jesus Cristo, significa que toda autoridade neste momento foi dado a Cristo. Toda autoridade nos céus e na terra foi dado na mão de Jesus Cristo. Então Jesus, o que ele começa a fazer? Ele começa a abrir esses selos deste livro para poder abrir o livro.
E aí, nesta primeira sessão, ele vai nos apresentar que cada selo que Jesus Cristo abre deste livro é um acontecimento que acontece lá no céu, que vem direto para a terra. O primeiro selo que Jesus Cristo abre é o selo onde sai um cavaleiro branco. Este cavaleiro branco, ele mostra que é o Evangelho, e que o Evangelho de Cristo ninguém pode deter. É a grande vitória da propagação do Evangelho. Então Jesus abre o segundo selo e sai um cavaleiro onde traz perseguição e traz guerras. Um terceiro selo é aberto, então a gente vê que vem fome e carência sobre a terra. Um quarto selo é aberto, e nesse quarto selo vem com ele morte e sofrimento. Quando Jesus Cristo abre o quinto selo, é apresentado a João, então, as almas dos crentes que morreram por causa de Cristo e estão nos céus, descansando com o Senhor, esperando o dia do juízo. Então ele abre o sexto selo, e nesse sexto selo é apresentado o fim do mundo, quando Jesus voltará e fará o seu juízo final, onde Cristo condenará os perversos e recompensará os fiéis que foram salvos pela graça. Essa é a segunda vez, então, que Jesus conta. Quando a gente pensa que o Apocalipse está contando a história do primeiro ao segundo período, da primeira à segunda vinda de Jesus Cristo, nós podemos dizer que o primeiro selo nós já estamos vivendo. A propagação do Evangelho, nós ainda podemos pregar o Evangelho, nós podemos estar na internet falando sobre Jesus Cristo, nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, nós ainda estamos na fase desse cavaleiro, o cavaleiro branco ainda está aqui conosco, nós podemos pregar o Evangelho. Nós vemos que o segundo selo, onde tem perseguições e guerras, nós ainda vivemos, nós ainda temos fome e carência nesse mundo, nós ainda temos morte e sofrimento. E nós sabemos que aqueles fiéis que morreram pelo nome de Cristo estão lá no céu. A gente sabe que o sexto selo ainda não foi aberto. Porque quando o sexto selo for aberto, nós teremos o juízo final. Então, para encerrar essa segunda sessão, Jesus vai então abrir o sétimo selo. E quando João vê sendo aberto esse sétimo selo, ele tem uma imagem. Eu vou pedir então para a Manu colocar Apocalipse capítulo 8, nós vamos ler primeiro do 1 ao versículo 6. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então nós percebemos que agora que irá iniciar novamente a contar essa história, João tem uma visão. E quando é aberto esse sétimo selo, ele vê que se ergue 7 anjos, cada anjo tem uma trombeta. Só que a primeira coisa que aparece na abertura do sétimo selo é um silêncio de meia hora. Como é difícil termos silêncio. Quando Cristo fica em silêncio. Quando Cristo parece que não está respondendo. E foi silêncio durante meia hora. Nós que estamos acostumados na nossa vida corrida, ficar trancafiado em casa como estamos tendo que ficar é muito difícil, porque nós estamos acostumados sempre a fazer as coisas. Então nós vemos aqui, primeira coisa quando se abre esse selo, é esse silêncio de meia hora. Esse silêncio também mostra que ele vai iniciar novamente a história. Então ele agora
sai dos selos e ele mostra para a gente que vai ter uma figura de 7 trombetas. Assim como os selos são os acontecimentos que estavam acontecendo lá no céu, a gente vê que as trombetas estão direcionadas aqui na terra. Então, quando nós lemos a terceira vez, ou essa terceira sessão, onde nós vamos ver a imagem dos anjos tocando essas 7 trombetas, eles vão apresentar todos os acontecimentos que irão acontecer na terra, nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Cada trombeta executa um decreto sobre a terra. Nós vemos aqui no versículo 3, nessa primeira parte de introdução desse trecho, dessa sessão, que ele apresenta qual que é a função da igreja nesse período. Versículo 3, ele fala assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar. A função da igreja no mundo de caos é estar orando. Porque quando nós oramos, esse anjo apresenta as nossas orações diante do altar de Deus. As nossas orações de como igreja, como corpo de Cristo, como fiéis, são entregues então no trono. E aí nós temos a resposta de Deus. As orações então sobem para o altar. Versículo 5, e as orações descem. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. O que João está mostrando nessa linguagem? Que as nossas orações, elas são levadas ao trono, e esse fogo que ele joga na terra, que ele tira do altar e joga na terra, é resposta de oração. Então Cristo, ele responde às nossas orações. Essas orações, elas são derramadas, elas são devolvidas à terra de forma de resposta de Deus. Qual que é a função da igreja em momentos de caos? Orar, joelho no chão. E a reflexão que nós devemos fazer então é: como que foi a minha vida de oração no ano de 2020? Eu realmente orei como eu deveria orar? Então nós vemos que João apresenta qual que é a nossa função neste momento, e ele então vai mostrar para nós quais são essas 7 trombetas. Então no versículo 7, João mostra que a primeira trombeta ela é soada. Versículo 7 do capítulo 8. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Qual que é o acontecimento na primeira trombeta? Qual que é a primeira ação que há sobre a terra? Quando o anjo toca essa trombeta, o que nós vemos aqui é que 1/3 do verde, das árvores, da natureza, ele é queimado no fogo. O que João está mostrando para a gente é que da primeira vinda de Cristo até a segunda, onde nós estamos aguardando, a natureza irá sofrer. Nós iremos ver 1/3 da natureza se extinguir. Nós sabemos que os números que são apresentados dentro de Apocalipse são só uma forma de mostrar que é uma grande quantidade. E a reflexão que eu faço com os irmãos é: como que está a nossa natureza? Nós vemos a natureza do nosso mundo sofrer a todo momento. Por isso que nós podemos falar, a primeira trombeta ela já soou. Nós já estamos sofrendo esses acontecimentos. Então nós temos a segunda trombeta tocando. Versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Nós vimos que na primeira trombeta, o verde, as árvores sofreram. Na segunda trombeta, o mar sofre.
nós vemos que 1/3 do mar é acabado, vira sangue. Os seres que vivem ali, eles morrem. Irmãos, a gente se espanta muitas vezes quando a gente vê notícias sobre o plástico no mar, sobre as queimadas na Amazônia. João já falava isso para a gente lá no século I, que tudo isso iria acontecer. Já estava aqui no livro de Apocalipse que isso deveria acontecer. Nós então vemos que as árvores já sofrem com essa trombeta, a segunda trombeta é soada, os mares sofrem, então nós vamos para a terceira, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Primeiro as árvores e o verde, depois o mar, a água salgada, e agora na terceira trombeta quem sofre? A água doce, a água que nós bebemos. Quando a gente pega a nossa conta de energia, que bandeira que nós estamos? Bandeira vermelha. Por que nós estamos na bandeira vermelha na energia? Porque está faltando água. Nós sabemos que a poluição, ela vem acabando com o nosso mundo. Só que isso não é novidade, nem deve ser novidade para o cristão. Porque isso é decreto de Deus. Sabe o que significa ser esse decreto de Deus? Que Deus ele está falando, quando os anjos tocam essa trombeta, Deus ele tira a sua mão do mundo e ele permite que os homens pequem. Ele vai soltando um pouco. E aí a natureza sofre com isso. O nosso mundo sofre com isso. No primeiro século, João já vem apresentando isso para a gente. Então nós vemos então que já fomos 3 trombetas. Nesse momento nós podemos ver pela atualidade como nós vivemos hoje, que nós já sofremos tudo isso. Então essas 3 trombetas já foram tocadas lá no céu. Nós entramos então na 4ª trombeta. O 4º anjo, versículo 12. O 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Natureza verde, o mar, água salgada, os rios, água doce e os nossos céus. Se você conversar com seus avós, com as pessoas mais idosas, elas vão falar que aqui em Santo André mesmo, há muitos anos atrás, era possível ver um céu estrelado. Hoje, quando nós olhamos para o céu à noite, quase não vemos estrelas. O que está mostrando para nós nessas 4 trombetas é que a criação irá sofrer nesse período. Quando Jesus veio, ele instaurou esse período do Apocalipse e até o momento da sua segunda vinda, a criação, a natureza irá sofrer. Isso vai nos dando um pouco de calma, porque nós perguntamos muitas vezes, tem um Deus nesse mundo? Como que ele permite todas essas coisas? Ele tem um propósito. E no propósito dele, ele está falando, tudo isso vai acontecer. Tudo isso tem que acontecer. Versículo 13 para a gente encerrar. Então a gente teve o primeiro, o segundo, e a terceira e a 4ª trombeta. Só que antes de ir para a 5ª trombeta, ele tem uma visão. No versículo 13 diz assim, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Você achou forte o que João está falando, o que ele viu? Ele falou assim, as 4 primeiras nem se comparam às 3 que virão. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. E nós vamos ver no decorrer desta noite, nesse estudo, que essas 3 trombetas ainda não tocaram. E que Deus tenha misericórdia da terra quando elas tocarem.
Capítulo 9 de Apocalipse agora. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder com que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correram a peleja. Tinha ainda cauda como escorpião, e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Quinta trombeta e o primeiro ai, da qual a gente sabe e vai ver agora que ainda não tocou, ainda não aconteceu. O que apresenta para nós neste momento é que com o toque, com essa quinta trombeta sendo tocada, a terra sofrerá tormentos causados por forças demoníacas. E essas forças demoníacas irão causar tormento na terra, autorizadas por Deus, contra todos os homens que não têm a marca de Deus. Aqueles que têm a marca de Deus, aqueles que são fiéis, não sofrerão o tormento desses seres malignos. Nós vemos no versículo, no capítulo 9, que uma estrela, ela é lançada. Essa estrela, ela recebe uma chave, do qual ela abre um poço do abismo. A fala sobre abismo, que está fechado e foi aberto, e de lá saíram criaturas horríveis, que ele descreve aqui como gafanhotos do tamanho de cavalos e escorpiões. Criaturas demoníacas. Isso é, Satanás e seus anjos foram expulsos do céu, sabe em qual momento? Na ascensão de Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo subir aos céus, o diabo ele tinha livre acesso ao céu. Nós vemos isso quando nós vamos lá para o livro de Jó, que o diabo ele entra na presença de Deus e Deus fala: onde você estava? A partir do momento que Jesus Cristo vem à terra, que ele morre crucificado, que ele ressuscita e que ele sobe aos céus, o diabo ele é lançado para a terra. Ele não pode mais entrar no céu, ele perdeu a sua função de acusador. Então, Satanás e seus anjos foram expulsos e jogados para a terra. Porém, essas criaturas que serão libertadas com a autorização de Deus neste momento, não são esses anjos que foram lançados do céu. Ela mostra, aqui nós percebemos que existe um lugar do qual nós não sabemos, não temos muitas informações, que João coloca e chama como abismo, que onde há essas criaturas. E esse abismo onde estão essas criaturas, ele está fechado. E quando se tocar a quinta trombeta, será dado ao demônio a chave para abrir esse abismo. São, vamos dizer assim, demônios mais perigosos, os que estão lá na prisão de força máxima. Eles vão ser libertados. Quando Jesus expulsa demônios, lá em Lucas 8, 26 e 34,
daquele homem que tinha uma legião. Os demônios, quando vê Jesus, falam assim: o que o senhor está fazendo aqui? Está cedo ainda, não está na hora. Porque eles sabem, porque ali está iniciando o reinado de Jesus Cristo. E o que eles falam? Senhor, não nos mande para o abismo. É um lugar, irmãos, que até os demônios têm medo. Não nos mande para o abismo. Então Jesus manda eles saírem e irem para os porcos. E como uma forma redundante, os porcos se jogam num abismo literal. É neste lugar, irmãos, que estão essas criaturas, esses demônios que serão libertos. E o chefe deles, ele é Abaddon e Apolion, que é sinônimo de morte e de inferno. Segundo Pedro 2,4 diz assim, vamos abrir lá, 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Criaturas malignas que estão reservadas para esse momento. Essa trombeta, irmãos, quando for tocada, ela irá abrir esse lugar. Sabe qual que é a função deles? Atormentar, torturar os homens. A gente viu aqui em Apocalipse que eles não podem tocar na natureza, e eles não podem matar os homens, e eles não podem nem tormentar e nem tocar nos filhos de Deus, nos fiéis. Porém, os homens que não têm a marca de Deus serão torturados por essas criaturas. A tortura, ela tem um tempo. Ele fala aqui como representatividade de 5 meses. Como que a gente pode interpretar? Ele faz um equivalente a uma picada de escorpião. Quando a gente toma um ferrão do escorpião, quanto tempo demora essa dor? Horas. Ou você corre para o hospital e toma um remédio e passa. Ou em alguns casos, dependendo do escorpião e dependendo do cuidado que nós temos e do tempo de salvamento, infelizmente a pessoa vem a falecer, porque o veneno é forte. Só que esse veneno, essa dor dessa picada desse ferrão dura horas. Ele está falando que o ferrão desses demônios vai durar 5 meses. Ele está falando que não é um período tão curto. Não é longo, mas também não é tão curto. Quando eles vão sair, então, qual que é o momento que é tocada, então, essa trombeta para abrir esse abismo? Quando a igreja acabar a sua missão nesse mundo, de pregar o evangelho a toda criatura. Quando a gente terminar, então esse lugar será aberto. Só que, atentos, irmãos, nós não podemos sofrer esse tormento, mas nós estaremos na terra. Versículo 13 do capítulo 9, a 6ª trombeta, então, ela é tocada. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Sexta trombeta tocada. Ela tem um momento certo. Uma hora, um dia, um mês e um ano. Nós não sabemos. Mas Deus tem esse dia. Esses não virão atormentar como as criaturas da quinta trombeta. Eles virão matar os homens. Esses 4 anjos, eles são generais, que eles são libertos nesse momento, e eles são generais de um exército muito maior, do qual ele fala aqui que era de 20.000 vezes 10 milhares, que dá 200 milhões de demônios para matar os homens. Irmãos, neste momento é solto esse exército para vir à terra. Ele fala da descrição dos seus cavaleiros, desses cavalos, e aí ele termina de uma forma muito triste, que ele fala: os que sobreviverem a isso tudo, eles não vão se arrepender. Eles não irão ainda se arrepender da sua prostituição, da idolatria, mesmo vendo todas essas situações, eles não irão se arrepender. O que nós vemos aqui é que quem faz a obra é Deus. Não adianta, irmãos, a gente pensar que as tristezas, as dores vão levar a pessoa para perto de Cristo. Quem faz a obra é Deus. Mesmo com todos esses sinais, as pessoas ainda não vão olhar para Cristo e se arrepender. O ano de 2020 foi difícil, irmãos? Tem muita coisa pior para acontecer ainda. Tem muita coisa pior para acontecer. E aí, antes da última trombeta, da 7ª trombeta, João descreve alguns acontecimentos. Ele vem falar qual que é a função da igreja neste momento. Antes do último ai, ele veio falar qual que é a função. Ele conta primeiro a história de um livrinho. Ele vai falar sobre os fiéis irem medir o santuário de Deus. E por final ele vai contar uma historinha de 2 mártires, de 2 pessoas que morrem em nome de Cristo. Essas 3 historinhas falam sobre a função da igreja neste momento de caos. Qual então é a nossa função perante esse caos? O livrinho. Quando a gente fala no livrinho, a gente vê que nos versículos 1 e 2 do capítulo 10 diz assim: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse anjo era tão grande que um pé ficou no mar e o outro pé na terra. Esse livrinho, irmãos, é o Evangelho de Cristo. É o evangelho que nós temos que pregar. E ele fala que ele tem que devorar esse livro. E João começa então a devorar esse livro, e esse livro ele é doce. Só que depois ele se torna amargo. O evangelho ele é assim. O evangelho, no início, ele é gostoso. Porque ele fala de perdão, que Deus é amor, que nós temos salvação, que nós temos livre acesso a Deus. Porém, depois ele se torna amargo, porque Deus vai falar sobre arrependimento, sobre a justiça de Deus, sobre mudança de atitude. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho perde, pois o mundo não gosta do pregador do evangelho. Eles não gostam de quem prega o verdadeiro evangelho. O mundo não gosta do cristão, irmãos, pois o evangelho é doce e amargo ao mesmo tempo. Quando ele vai falar sobre as medidas do templo, já no capítulo 11, ele vai mostrar para a gente que ele deveria medir o Santo dos Santos, mas não deveria medir a área externa do templo. Nós vemos aqui que existe 2 períodos. O sentido disso é que existe 2 períodos. Nesse momento que nós estamos, existe um período onde o evangelho é propagado, e um outro período onde o evangelho não será mais propagado.
Neste segundo período, a igreja como instituição, como nós conhecemos, ela não existirá mais. Então essa perseguição que nós vemos nos dias de hoje, ela se acentuará até ponto de destruir a instituição igreja. Só existirá, irmãos, nós como igreja. A igreja ela será proibida de pregar o evangelho. As coisas irão mudar de uma forma drástica. Então ele fala, não se preocupe com a área externa, não precisa medir. Quando Jesus fala isso para João, é que ele está falando, não se preocupe com esse segundo período. Se preocupe com o primeiro, vá pregar o evangelho. Porque o segundo período, irmãos, ele será abreviado para que os fiéis não venham a cair. Então depois ele mostra para a gente, a partir do versículo 3 do capítulo 11, duas testemunhas. E eu gostaria de ler 11:3. Diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridades também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Até aqui por enquanto, irmãos. O que ele está mostrando para a gente neste momento? Que nesse período nós teremos um período aqui que ele demonstra como 1260 dias, onde nós vamos pregar o evangelho e nós temos o poder de pregar o evangelho em toda a terra. Porém, quando a gente tiver concluído, a besta que surge do abismo, ela pelejará contra a igreja e a matará como instituição. Ela nunca pode nos matar, porque Cristo vive em nós, mas como instituição ela será findada. Versículo 8. O seu cadáver, o cadáver da igreja, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. O que nós precisamos entender aqui? Quando a gente pensa em 1260 dias, nós podemos falar que esse período é o mesmo que 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, ao período que João apresenta aqui, o evangelho será pregado com autoridade. Depois ele morrerá, porque a besta surgirá e matará ele, e ele ficará morto por 3 dias e meio. Qual que é essa diferença, então, de 3 anos e meio para 3 dias e meio? Mostra pra gente que o primeiro período é de 3 anos e meio, é um período mais longo, e o segundo período é de 3 dias e meio, é um período encurtado, é um período que vai passar as coisas mais rápido. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram o céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias a Deus ao céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então nós vemos aqui mostrando que nós iremos morrer, mas depois de 3 dias e meio, nós seremos ressuscitados com Cristo Jesus. Nós teremos a vitória com o nosso Deus. O que ele mostra para a gente, irmãos, é que a igreja ainda irá sofrer muita perseguição.
Nós iremos ver este mundo sofrer muito, e a igreja ainda sofrerá muito. Mas nós temos a vitória depois de 3 dias e meio. Nós seremos ressuscitados com Jesus Cristo. Então, a partir do versículo 15, nós temos o final desta história, que fala, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. Então, agora a 7ª trombeta sendo tocada. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontraram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, os teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O que nós vemos aqui, então, irmãos? É que esse período em que nós estamos vivendo, que já se passaram 2000 anos, muitas coisas acontecerão na terra, e todas essas coisas estão descritas no livro de Apocalipse. A nossa função como igreja neste período é orar e continuar fiel a Deus. Nesse período, a natureza irá sofrer, os mares, as águas, o céu, tudo isso irá sofrer. Quando nós terminarmos a nossa missão de pregar o evangelho, a 5ª trombeta será tocada. Criaturas malignas serão enviadas à terra para torturar aqueles que não são de Deus. Depois a 6ª trombeta será tocada. E demônios malignos virão matar 1/3 da terra, dos homens da terra. E mesmo assim os homens não se arrependerão. Neste momento haverá uma perseguição forte contra a igreja. E a igreja, como instituição, ela cairá. E eles acharão que terão vencido esta batalha. Porém, depois de 3 dias e meio, essa igreja, ela ressuscita vitoriosa. Ela vai até os braços do Pai. E então a 7ª trombeta é tocada, onde Cristo desce da terra para que ele possa julgar os mortos e os vivos. Tudo o que está acontecendo, irmãos, não é novidade, pois João escreveu tudo isso lá no século I. As pessoas se perguntam: se Deus existe, por que o mundo está dessa maneira? Primeiro, porque tudo foi decretado por Deus. Segundo, porque Deus permite que os homens pequem para que eles vejam a dependência que eles têm de Deus. Terceiro, porque Deus é soberano. E quarto, porque ele tem um final vitorioso preparado para todos. Irmãos, nós não tivemos um ano fácil. Mas a pandemia, ela é só um sinal da volta de Cristo. Algumas coisas piores precisam acontecer. Tem coisas piores para acontecer antes da vinda de Cristo. As coisas irão piorar para o Evangelho. Nós ainda estamos na época do cavaleiro branco, onde nós podemos e devemos pregar o Evangelho. Sabendo disso, irmãos, e dessa reflexão que o livro de Apocalipse nos apresenta, eu pergunto: o que você espera para o ano de 2021? O fim da pandemia? Vacina? Realização dos seus sonhos? Tudo aquilo que você não pôde fazer em 2020? E aí eu faço a seguinte reflexão que eu gostaria que você aí na sua casa fizesse no seu coração. Como que a obra de Cristo, ela se encaixa nos seus planos? Você vive com essa esperança da eternidade ou você vive nesse mundo? Triste com o que está acontecendo nesse mundo? Desesperado com o que está acontecendo nesse mundo? Ou você vive com o olho lá na eternidade? Você tem o desejo de compartilhar com todos sobre essa vitória maravilhosa que nós teremos no final?
Ou você não tem esse desejo? Nós temos medo, sim, do que pode vir pela frente. Mas tudo precisa acontecer para que Cristo volte e para que a nossa vitória ela seja concretizada. O mundo está um caos, irmãos, mas nós temos a solução para ele. E a nossa função neste momento, nessa época em que o Cavaleiro Branco está aqui conosco, é orar e pregar o Evangelho. Quais são os seus planos para esse ano? Você fez planos de leitura? Você quer melhorar a sua vida de oração? Você quer pregar mais o Evangelho? Ou você ainda está preocupado com as coisas que você deixou de fazer em 2020 por causa da pandemia? Você quer realizar sonhos? Nós, como cristãos, como fiéis, devemos olhar para este mundo de forma diferente. Nós devemos saber que a nossa vida está lá no céu. E nós devemos ter ansiedade, desejo por este momento com Deus, onde não existirá nada dessas coisas neste mundo. A vitória, ela é garantida. O que eu acho que a gente pode aprender muito com esse texto é: eu preciso ter uma vida diferente, uma vida voltada para a obra. Porque Deus está no controle de tudo. E eu não preciso me preocupar com tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Nós devemos sim se cuidar. Como o reverendo César disse sexta-feira na reunião de oração. Nós devemos se cuidar e não provocar a Deus. Então nós nessa pandemia devemos nos cuidar, respeitar todas as orientações, mas nós devemos saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é tremendo. Ai, ai, ai. 3 ais ainda estão por vir. 3 trombetas ainda estão para tocar. Que a gente possa estar debaixo de Deus. Porque quem está debaixo de Deus tem a vitória. Os que não estão debaixo da mão de Deus, eles não têm essa vitória. Onde você quer passar a sua eternidade? No céu, com Deus, sem nenhum problema, ou com essas criaturas malignas em outro lugar? Deus, então, abençoe a nossa igreja nesse ano de 2021. Vamos, então, encerrar, irmãos, o culto desta noite. Eu vou fazer uma oração nesta noite para encerrar o culto. Senhor, muito obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado pelas lutas que nós tivemos até aqui. O Senhor sabe, Pai amado, que não foi fácil, que nós temos medo. Mas o que eu te peço nesta noite é que o Senhor venha nos mostrar que o Senhor tem um plano para tudo. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que o nosso objetivo final é estar nos céus, vivendo eternamente com toda a tua igreja, Pai amado. Nos abençoe, nos dê olhos espirituais para poder olhar para este mundo e ver, Pai amado, a tua mão poderosa agindo neste mundo, assim como a gente possa ver, Pai amado, seus decretos de juízo sobre este mundo, Pai amado. Nos dê força para esses momentos difíceis que estão por vir. Nos fortaleça para sermos cristãos, como nós vemos na época dos apóstolos, firmes, que leram o Apocalipse e não tiveram mais medo de morrer, não tiveram mais medo de pregar o Evangelho, que nós possamos ser fortalecidos. Que nós não vivamos de forma artificial, pensando nas coisas deste mundo, Pai amado, mas que realmente a gente viva para pregar o Evangelho, que a gente possa viver para cumprir o teu querer nesta terra. Nos dê força para esses momentos de tribulação que virão, Pai amado. Nos dê refrigério. Abençoe a tua igreja, cuide da tua igreja, cuide de todos os membros da tua casa, Pai amado, dos enfermos, daqueles pedidos de oração. Que o Senhor esteja olhando para todos, Pai amado. Nos dê uma noite abençoada, uma semana abençoada. E que o Senhor continue, Pai amado, nos orientando através da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Eu acredito que nós não temos nenhum aviso, né? Só as programações normais da nossa igreja. Então que Deus abençoe os irmãos nessa noite.